Ela falou, bom dia, gostaria de ouvir um pouco quando falamos de treinamentos normativos, que são obrigatórios para determinados cargos. Como engajar? Quem Interessantíssimo. pega essa bolinha aí? Eu pego. Engajamento? Eu acho que a gente tem um desafio interessante quando a gente fala de treinamentos normativos, porque é obrigatório, não tem como, vou fazer, não, tem que fazer, porque senão você não consegue executar o seu trabalho direitinho, mas eu acho que quando a gente fala no formato de entrega desses treinamentos, é onde a gente consegue criar, usar a criatividade para poder usar ferramentas distintas, usar elementos, talvez, que possam tornar aquele assunto mais atrativo. Ele é normativo, todo mundo vai ter que fazer, não tem como escapar, mas se eu consigo entregar de uma forma diferente, indo na linha que eu não resolvo o problema de um jeito só, nunca tem um jeito só de resolver qualquer problema, então, assim, dependendo eu acho que tem alguns fatores, né? Por exemplo, a própria cultura organizacional que a gente já falou, se a cultura da empresa permite um pouco mais dessa flexibilidade, aí a gente consegue fazer isso de formas interessantes. Não necessariamente quando a gente fala de engajamento, né? A gente pode usar, por exemplo, algumas metodologias, técnicas, enfim, tipo a gamificação, por exemplo. Gamificação não precisa necessariamente ser algo lúdico, ser algo, nossa, ilustrado. Não, eu posso fazer inserir elementos que possam engajar ainda mais. Eu tenho que fazer aquele treinamento. Mas e se eu fizer aquele treinamento e ganhar umas moedinhas, por exemplo? Dentro daquele ambiente, por exemplo, e aquelas moedinhas podem ser convertidas em algum item, virtual ou não, para poder dar uma questão de incentivo. E se eu ganhar pontos quando eu terminar aquela missão, aquele módulo, enfim. E se eu ranquear as pessoas que têm a melhor pontuação numa avaliação de conhecimento? E se essa avaliação de conhecimento ela for feita em formato de minigame, não apenas num formulário de 50 perguntas e com tempo ali que te deixa ansioso e que te deixa nervoso para poder concluir. Então, eu acho que a gente tem várias formas de entregar. Eu lembro de um projeto que a gente conseguiu conduzir um tempo, uns anos atrás, assim, um treinamento de compliance, obrigatório também, e o cliente fez com a temática de Game of Thrones, por exemplo. Fez né? Então, assim, cada etapa do treinamento era um capítulo do Código de Conduta, que é um assunto denso, mas é necessário. Sim. Então, e eles colocaram o storytelling, vamos dizer assim, no formato da série, que estava no hype, né, na ocasião, e a maioria dos colaboradores foi feita uma pesquisa antes, o pessoal gostava, a importância né? de conhecer o público, exatamente, né? Conhecer o público, entender o que move. Exatamente. Né? Então, assim, teve ótimos índices de aproveitamento, e não só de participação, porque é obrigatório, então todo mundo tem que fazer, mas de aproveitamento mesmo. Todo mundo estava conseguindo entender o que o código de conduta queria dizer, e a métrica que dizia que estava dando certo é que todo mundo estava indo bem na avaliação de conhecimento. Que legal. Né? E quem não conseguia ir bem tinha ações de contorno, né? Dentro Então, assim, a jornada, a experiência do colaborador fica leve. Exatamente. Então, não é porque é um treinamento normativo que tem que ser quadradão, que tem que ser formal, não precisa. Se a sua cultura organizacional permite, a gente tem vastas possibilidades, assim, da gente entregar isso.